Se você já me conhece, sabe que eu crio jogos desde o início desse canal. E se você for uma pessoa nova, olá, me chamo de Noob de Games, ou também de Yuri, e eu crio jogos desde 2018. Eu comecei com jogos mais simples em 2D, mas depois eu fui tentar o Roblox Studio. Levou muito tempo, mas finalmente eu consegui aprender a criar jogos. Eu ainda não me considero como um desenvolvedor avançado, mas eu já possuo uma certa experiência sobre criação de jogos. Ainda no futuro, talvez eu acabe postando um vídeo sobre toda a minha história. Porém, esse vídeo aqui é mais focado para você que quer começar a criar jogos. Vou te dar várias dicas com base nos meus conhecimentos que eu pesquisei por aí, junto também da minha própria experiência. Então, não vou enrolar muito. Vamos logo para tudo que você precisa saber. Mas tá, a primeira coisa que talvez você esteja se perguntando, qual engine eu devo começar? Se você não sabe o que é uma engine, em resumo, é um programa que você usa para poder fazer jogos. Esse é o grande resumo. Você consegue fazer um jogo sem uma engine? Consegue, porém é muito mais difícil. Afinal, as engines elas já têm um monte de coisas já pré-programadas, o que facilita muito no seu desenvolvimento. Mas enfim, uma lista de engines em que eu recomendaria você usar é as mais óbvias, que provavelmente todo mundo já conhece. A Godot, que é fácil de aprender, tem um suporte para 2D e 3D. Tem uma boa linguagem relativamente fácil. E roda tem uma batata. Tem a Unreal Engine, tem gráficos lindos, diversas tecnologias de gráficos mais recentes, tem uma programação feita por Nodes e é amplamente usada no mercado, porém ela é bem pesada, então se você tem um computador mais batata como o meu, provavelmente não vai aguentar. Também a Unity, que é a talvez engine mais famosa e usada no mundo, não é muito pesada. Talvez rode com alguns travamentos ou outro, dependendo do projeto. Usa uma variação para a própria Unity da linguagem C#, e que é uma linguagem também amplamente usada em outras áreas da programação. Tem suporte para 2D e 3D, e por ser da talvez engine mais usada pelo mundo, ela é lotada de tutorial no YouTube de todos os tipos e épocas diferentes. E por fim, aqui eu uso Roblox Studio. Ela é bem leve, tem suporte nativo a multiplayer, algo que é complicado de se fazer nas outras game engines, é chato fazer multiplayer. Usa uma variação da linguagem Lua, que é bem fácil de se aprender e tem uma semelhança com Python, e é bem fácil de publicar o seu jogo na própria Roblox. Essas aí são algumas das engines que eu recomendaria você usar. Se você quiser um jogo para Steam ou outras plataformas, ou até mesmo aprender a engine em si para algum mercado de trabalho, você usa as 3 primeiras que eu citei. Mas se seu foco for jogos no Roblox, obviamente, Roblox Studio, ou se for para aprender mais no início, bem iniciante de uma forma mais fácil e mais leve, também pode começar pelo Roblox Studio. Mas agora, se você não tiver um computador, tem outras engines para celular, como por exemplo a Godot, que tem uma versão mobile para ela, e também na própria Roblox, na plataforma em si, existe um jogo que se chama Studio Lite, em que ele é basicamente um Roblox Studio para mobile, feito no próprio Roblox, e você consegue de fato criar alguma coisinha e sair alguns jogos. Agora, game engines dedicadas para mobile de fato, temos por exemplo a Max 2D, Pocket Code e Julian's Editor, que eu inclusive já joguei com jogos da Julian's Editor, e essa plataforma da Julian's pode ser muito interessante. Eu não explorei tanto ela comparado a todas as outras engines, mas ela me parece ter um potencial interessante. Mas um detalhe muito importante é que você dificilmente vai conseguir criar um jogo muito bom no celular. É praticamente impossível, porque tudo que você faz um jogo no celular, ele é praticamente 5, 10 vezes mais difícil do que se fosse feito no computador. Mas não é impossível.
dá para você conseguir fazer alguma coisa pelo celular. E de outras menções honrosas, eu vou colocar, por exemplo, RPG Maker, que foi a minha primeira game engine, Construct e também a GDevelop, que é bem parecida com Construct. Mas enfim, independente da game engine em que você usar, você vai precisar conhecer 4 pontos específicos. Principalmente se você for ser um desenvolvedor solo ou se estiver aprendendo alguma coisa mesmo. Você vai precisar aprender 4 pontos, que no caso são o planejamento, programação, gráficos e sons. Esses eu diria que são alguns dos pontos essenciais para fazer um jogo, independente da engine em que você escolher. Principalmente se você for um criador de jogos sozinhos, em que você vai precisar ter algum conhecimento sobre cada um desses pontos. E até mesmo se você for trabalhar em algum time, é interessante você ter um conhecimento básico sobre algum outro ponto. Mesmo você sendo um programador, é interessante você ter algum conhecimento básico de game design. Mas agora eu vou explicar cada um desses pontos. Começando pelo planejamento, onde as pessoas que trabalham nessa área chamam-se de game designers. Essa é a pessoa que planeja um jogo, desde algo mais abrangente como o estilo do jogo, o escopo, se vai ser pequeno, médio ou grande, e até pontos mais específicos como um equipamento, um chefe, uma habilidade. Tudo isso precisa ser bem planejado para que o jogador tenha uma boa experiência. Pegar, por exemplo, o meu jogo, o GBPF. Sempre que eu quiser criar uma nova espada ao jogo, eu preciso pensar em coisas como, por exemplo, o dano da espada, a habilidade, forma de obter a espada, qual o nível que o jogador possivelmente vai obter aquela espada, ela vai ser quebrada ou muito fraca no nível que o jogador conseguir ela. Precisa existir um balanceamento no jogo, precisa de um planejamento para que o jogador tenha uma boa experiência. E se você quiser, como é que você estuda game design? Bem, você pode pegar outros jogos gigantes e analisar como as coisas nele foram feitas, como por exemplo um chefe de Dark Souls. Analisar como é que o chefe foi introduzido, as mecânicas dele, as mecânicas do jogador, essas coisas. E desse jeito você vai conseguir adquirir fórmulas para poder criar uma boa experiência. Ao mesmo tempo que para tudo na criação de jogos, talvez para tudo na vida, precisa de prática. Uma boa parte você vai ficar bom praticando, fazendo. Então não adianta nada você ver um monte de vídeos sobre várias e várias fórmulas e técnicas que as empresas gigantes usam para os seus jogos, se no final você não colocar nada disso em prática. Mas com todo o planejamento já feito, precisamos tirar essa ideia do papel. E isso vem com os próximos pontos. Vamos falar agora da programação, a área onde eu mais domino e mais possuo experiência, e a área onde as pessoas acham mais complexa, algo que na realidade não é tão difícil assim. A programação é o que vai dar a vida ao jogo, é o que vai pegar esse quadrado e dizer que ele é o inimigo, e que se ele encostar no outro quadrado, ele vai tomar dano, e se sofrer dano suficiente, é para apagar esse quadrado. E o conceito da programação não é um bicho de 7 cabeças, é de apenas 3 cabeças. Em resumo, programar é apenas você falar uma sequência de ações para um computador fazer. Mas algo que talvez você não saiba é que existem tipos, ou melhor dizendo, funções entre os programadores. Um programador ele pode saber como fazer tudo, mas ele sempre será melhor em algum ponto e pior em outro. Por exemplo, no meu caso, eu tenho experiência maior em fazer habilidades em jogos de combate. Agora, quando o assunto é física, eu sou horrível em mexer com física, principalmente a física do Roblox, socorro. Então, em uma equipe, é sim possível ter apenas um único programador, ao mesmo tempo que pode ter vários, cada um dedicado a alguma parte do jogo. Por exemplo, um programador dedicado a mexer nas guias do jogo, um dedicado para a data story, outro dedicado para o combate,
Enfim, mais um possível problema que pode acontecer se não houver a organização é conflitos entre os programadores. Um sabe de algo que o outro não sabe, diz que o código é ruim, mexe no código do outro e quebra todo o sistema. Essas coisas podem acontecer caso não tenha organização. Mas o jogo precisa mais do que só essas duas coisas. Precisamos dar a cara, o visual do jogo. E isso fica para os gráficos. Às vezes, organizar os gráficos de um jogo pode ser até mais difícil que a programação. E eu decidi colocar em um único ponto tudo relacionado a gráfico. Onde aqui temos os desenhistas, modeladores, animadores, desenhista de interface, artista de storyboard, artista que produz outras artes do jogo, como ícones, banners e mais. São muitos profissionais nessas áreas. Além de que, claro, toda a complexidade e ciência e direção artística que há por trás. Afinal, um fato é que existem estilos gráficos, como por exemplo low poly, realista, estilizado, pixel art, cartunesco. São vários estilos existentes. Também a arte tem os seus significados. Um exemplo bem simples que vou usar é de novo o meu jogo GBPF. Pegar o Eric, por exemplo, onde aqui está vestido com uma camisa de força, ou seja, já dá para intricar que ele não é alguém que bate muito bem da cabeça, e o seu rosto tem uma expressão de alguém que é confiante, e alguns detalhes verdes também, tanto no seu rosto quanto no seu próprio corpo. E também as habilidades que Eric usa são da cor verde. E um outro lugar em que também possui algumas rachaduras verdes são na nuclear. Ou seja, dá-se a entender que a cor verde está relacionada à radiação. Não só isso, a cor verde também pode estar relacionada a outras coisas, como por exemplo, a vida. E para poder dar aqueles detalhezinhos no jogo para ficar ainda melhor, temos os sons. Dependendo do jogo, os sons podem ser um ponto essencial na gameplay. Como em um jogo de terror, por exemplo, ou pode servir apenas para deixar o jogo marcante, com uma grande trilha sonora, como por exemplo Undertale. E aqui eu deixei umas 3 categorias de sons: efeitos sonoros, música e ambientações. Essa aqui é a área que de longe eu menos possuo conhecimento, mas os sons são a cereja no bolo de um jogo. Por exemplo, a trilha sonora, ela consegue mudar totalmente os sentimentos em uma cena, como na Paradise, que é um hospício, tem essa música de tensão. Ou na luta do Eric, que tem uma música épica. Mas um outro ponto também, a música precisa de uma boa apresentação. Como na primeira cutscene da Paradise. É uma coisa bem simples, mas já essa simples transição suave ajuda na mudança de sentimentos do jogador. Mas também outras trilhas sonoras geniais são, por exemplo, as de Metal Gear Rising. Sonic Frontiers. Undertale, Terraria Calamity. Existe uma grande complexidade para a criação das músicas de um jogo. E os efeitos sonoros são ainda mais difíceis de fazer do que as trilhas sonoras.
Por isso que existem diversos sites pela internet ou também no próprio YouTube, onde você consegue obter efeitos sonoros gratuitos. E por fim, as ambientações. Não sei se essa é a palavra certa para isso, mas eu decidi usá-la para exemplificar os sons de ambientes, como os sons de uma floresta, sons de chuva, sons de vento e outros sons que são mais relacionados ao ambiente de algum cenário. E esses são os 4 principais pontos necessários para um jogo. Existem outras coisas também, como a história, o marketing e mais outros pontos, mas que para esse vídeo não ficar tão imenso como já tá, e também pela minha falta de conhecimento mais amplo desses temas, eu decidi não falar eles neste vídeo. Mas tá bom, você já tem esse bando de informação. O que você faz com isso? Ou melhor, como eu começo a criar um jogo? A primeira coisa que você deve saber é que vai sair uma caixa. E é normal, você não vai criar o Minecraft 2 como primeiro jogo. Além disso, você vai errar bastante. Se acostume com as coisas dando errado no início e no fim você perceber que só estava errando por um pequeno detalhe e você se estressou pra caramba por motivo nenhum. Agora que sua mente estiver preparada para a criação de jogos em que, eu vou dizer uma coisa, não é fácil, é duro, é trabalhoso e leva tempo até você ficar bom. E sabendo disso, sua mente talvez já esteja preparada para o que pode vir. Agora é só baixar a engine em que você escolheu. E algo bem comum de acontecer é você viver trocando de game engines, até mesmo para pessoas já avançadas. É bom você aprender novas engines sempre. No meu caso, eu só domino 2, infelizmente, que é a Roblox Studio e o Construct 2. Eu gostaria de aprender outras engines, como por exemplo a Unity, por exemplo, só que meu computador não aguenta. Meu computador é uma bomba. Então você pode acabar, eu baixei a Unity, não gostei, vou pra outra, vou pra Unreal, não gostei, vou pra Godot e vai ainda assim, não gostei da Godot, tentar a Unity de novo, aí você acaba ficando com a Unity. Depende, isso vai de pessoa pra pessoa. E pá, o que eu faço? Baixei a engine aqui, o que eu faço? Eu recomendo você pesquisar tutoriais no próprio YouTube, para você poder aprender a usar a interface da engine. Pegar a Roblox Studio, por exemplo, de novo. Tem um monte de botões e menus, o que é muito fácil de um novato acabar se perdendo. Então é sempre bom você ver tutoriais do YouTube. E uma outra coisa muito importante é ler a documentação das engines. Para um iniciante que sabe de nada, tutoriais no YouTube é um começo melhor do que a documentação. Porém, a partir que você já tiver a noção básica da engine e da linguagem, sempre leia a documentação. A documentação vai ser algo que vai ficar com você desde o início. A documentação vai ser algo que vai estar com você desde a sua fase iniciante até a sua fase avançada. Junto também de fóruns e discussões de outras pessoas que também conhecem e usam a mesma engine que você. Como por exemplo no Roblox existe o Dev Forum. E você sempre vai estar aprendendo. Isso é uma das coisas mais importantes. Você deve estar sempre aprendendo. Agora uma dúvida. Posso usar ChatGPT? Resposta curta: não. Mas tá, muitas coisas não servem só uma resposta de apenas sim e não. Ou seja, posso usar ChatGPT? Depende. Se você for muito iniciante, não recomendo nem um pouco você usar ele, nem para gerar códigos e nem como professor, pelo fato de que ele erra bastante. E ao mesmo tempo ele acaba se perdendo bastante nas respostas e pode acabar falando informações muito avançadas ou informações incorretas. Ou pegar aqui novamente mais exemplo da Roblox, algo que eu vi bastante código de ChatGPT, ele usar o Wait normal puro, o que hoje em dia na Roblox isso é algo considerado obsoleto. Não se recomenda mais usar o Wait puro, recomenda-se usar o task.wait. Isso é um exemplo
em que o ChatGPT tem chance de acabar gerando códigos com seções obsoletas. Por isso é mais um motivo de você nunca confiar cegamente, puramente no ChatGPT. O ChatGPT serve melhor para ele poder te dar um norte de algum conceito que você quer fazer, do tipo, quero fazer um carro na Roblox. Como eu poderia fazer isso? Isso sim é um jeito interessante de se usar o ChatGPT. Ou também para ele gerar fórmulas. Por exemplo, me gere um script que converta um número dado em metros para studs, por exemplo. É um ótimo jeito de também você usar ChatGPT. Porém, nesses casos, você não seria mais um iniciante. Muito provavelmente já estaria nos estágios mais intermediários. Free Models, que é o meu caso. Eu sou muito mais intermediário, quase no estado avançado. Free Models só no Roblox. Por exemplo, a Unity tem a Asset Store, em que tem diversos modelos, tanto pagos quanto gratuitos. Enfim, eu não vejo problemas em usar modelos grátis. Agora, quando o assunto é de scripts, depende também. Para projetos maiores ou projetos também comerciais, não use qualquer script. Os tipos de scripts que se devem pegar são scripts de certos tipos de sistemas que não dependem de outros sistemas. Um exemplo que uso é um módulo script no Roblox. Que permite que eu crie zonas de um jeito mais fácil. Ele não afeta outros sistemas principais do jogo, então o risco dele quebrar o jogo inteiro é quase zero. E esse é o maior problema de muitos scripts grátis. Se você lotar seu jogo com isso, pode fazer seu jogo quebrar. E sobre desenhos e principalmente modelos 3D e músicas, o maior problema é o estilo gráfico ou musical do jogo. Afinal, é estranho um baú low poly em um cenário realista, não é mesmo? De problemas são esses. E um problema geral é de direitos autorais. Não é porque o modelo é gratuito que você pode só pegar. Existem tipos de licenças, onde alguns proíbem você acabar ganhando lucro, que obriga a dar os créditos. Tem diversos tipos de licença, onde se algum dia você fizer um jogo comercial, tem que prestar atenção nisso, para você não sofrer de dores de cabeça no futuro. Então, para finalizar este ponto, evite modelos gratuitos. É errado usar? Não é errado. Mas não tenha um uso excessivo disso. E agora mais um ponto que ele é mais pessoal. Você deve criar jogos em equipe ou sozinho? Bem, eu sou um desenvolvedor que faz 90% das coisas sozinho, e os outros 10% com a ajuda de Lemac ou do meu servidor do Discord. E também já houve vezes em que eu trabalhei em equipes, e eu também já observei diversas equipes. Mas vamos para os fatos. Se você for trabalhar sozinho, você vai ter que fazer tudo. Se você faz tudo, alguns pontos vão ser melhores que outros. Como no meu caso, eu sou mais focado em programação. E até posso fazer alguns mapas até que bonitinhos, mas nunca vai ser melhor do que alguém dedicado a isso. E justamente por ter que fazer tudo, vai demorar muito. O meu jogo eu já estou trabalhando há cerca de 8 meses e nem na metade ele está. Então, trabalho em equipe é melhor? Como tudo nesse vídeo, depende. Trabalho em equipe é mais complexo, afinal, são pessoas diferentes trabalhando juntas. Se não houver uma harmonia entre a equipe, o jogo não vai para frente. Mas uma das maiores vantagens do trabalho em equipe é o possível trabalho paralelo. Enquanto um está modelando, a outra pessoa está programando, a outra já está planejando alguma coisa, uma já está fazendo um desenho, ou seja, o progresso, a velocidade vai ser mais rápida. Não é porque o jogo tem 2 pessoas que ele vai ser 2 vezes mais rápido. Infelizmente, pode haver casos em que uma pessoa dependa da outra terminar a sua parte para que aí sim ela consiga fazer a sua, por exemplo. Então nem sempre mais pessoas significa que o projeto vai ser muito mais rápido.
Não é porque você contratou 10 pessoas que seu jogo vai sair 10 vezes mais rápido. E justamente também um outro ponto, por terem pessoas dedicadas em suas funções, a qualidade geral do jogo pode acabar sendo maior. Afinal, alguém que tem conhecimentos de modelagem avançados claramente vai produzir resultados melhores do que o programador que sabe o básico de modelagem. Mais um ponto em um trabalho em equipe é o pagamento, principalmente se tivermos profissionais, porque eles precisam comer e geralmente poucas pessoas vão trabalhar para você de graça. Mas isso até que pode ser algo em que até dê para se contornar. E o último ponto sobre o trabalho em equipe é as visões em que cada pessoa tem. Por exemplo, a pessoa A acha que o jogo precisa ter coisa X, já a pessoa B pode acabar negando. Essas coisas podem acabar gerando conflitos na equipe e até mesmo acabar separando a mesma, uma coisa em que não ocorre com o desenvolvedor solo. Isso, tanto visões diferentes, pode ser algo benéfico quanto algo ruim. Pode ser bom porque pode surgir ideias melhores do que a que você teve. Pode ser ruim por pessoas não gostarem da sua ideia e acabarem indo e saindo da equipe no final. De minha visão pessoal, eu prefiro trabalhar sozinho, justamente porque é difícil organizar uma equipe. Dá um trabalho e às vezes pode acabar dando uma certa dor de cabeça. E é por isso que sempre quando alguém me pede para me ajudar em alguma coisa, eu sempre recuso. Sempre. Mas, se quiser criar jogo com os amigos, por exemplo, vá em frente. Isso vai acabar te gerando umas belas memórias em que no futuro você vai acabar se lembrando delas. Digo de experiência própria. Bem, acho que é isso por esse vídeo. Eu falei muito, esse vídeo saiu gigante, eu não esperava tudo isso. Mas meio que isso é tudo em que você precisa saber se você quiser começar a criar jogos. Você pode tanto ir pelo caminho que eu estou seguindo, como ser um desenvolvedor solo e criar o seu próprio jogo, ou também você pode acabar decidindo virar um programador freelancer, por exemplo, que vai trabalhar em outras equipes, em outras empresas. Isso aí depende de você. E criação de jogos dá trabalho, demora para fazer, demora para vir o lucro, mas no fim, em minha visão, vale a pena. Então, por favor, se você gostou, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Se quiser também hype o vídeo com esse negócio novo do YouTube, os negócios dos hypes em que não entendo direito como é que funciona, mas hype o vídeo aí, vai que ajuda. E é isso. Entre no meu servidor do Discord, lá em que vocês vão poder conversar. E se tiver interesse, vejam os outros vídeos do meu canal sobre os meus próprios jogos. E acho que é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até semana que vem.